Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Seja bem-vindo você que está ouvindo o meu áudio pela primeira vez. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre o livro Entenda o Cérebro da Sua Criança. Se acontecer ou quando acontecer uma situação com a sua criança, onde ela presenciou algo ou de repente ela quer falar sobre um determinado assunto que tem peso emocional naquele assunto ou naquela situação, permita que a criança repita, porque ela vai ativar o lado esquerdo do cérebro dela. Esse lado esquerdo do cérebro vai se tornar mais forte, vai ter mais conexões, e o lado emocional, que é o lado direito, vai ser enfraquecido. Se a Caixa, que é a mãe do Oscar, não tivesse dado atenção para o Oscar e falado sobre o assunto, permitido que ele repetisse várias vezes a mesma história, e ela também ali se engajasse naquele interesse do Oscar de falar o que ele presenciou, o que ele vivenciou, isso poderia gerar no cérebro do Oscar situações de explosões de raiva. Ele poderia ter uma fobia de andar de carro ou de perder os seus pais, de perder alguém querido. E uma outra coisa também que é muito interessante que os autores citam aqui é que, pelo fato da Caixa ter dado atenção para o Oscar nessa situação, ela ajudou o Oscar a voltar para o estado dele de curiosidade e de interesse de se desenvolver, em vez de ficar ali preso naquele medo e naquela situação desconfortável que ele presenciou, que ele vivenciou. Esse comentário agora vai para quem tem mais de um filho. É muito comum que, quando existe mais de um filho, que existam muitas brigas ou brigas entre eles. E eles explicam aqui, os autores, que essa rivalidade entre irmãos tem uma explicação, e é justamente esse termo de deficiência de integração no cérebro da criança, porque o cérebro da criança ainda não consegue fazer essa integração sozinha, porque o cérebro está ainda se desenvolvendo e tem aí um longo processo até que a criança comece a fazer esse balanço no cérebro entre o lado esquerdo e o lado direito. Eu achei tão interessante um comentário que eles fizeram aqui no livro, falando que essa condição da maturidade do cérebro da criança muitas vezes é afetado por causa dos genes que a criança herda, mas o grau de integração é lá que a gente pode afetar durante a nossa rotina diária como pai e como mãe. É por isso que muitas vezes a gente vê algumas crianças que visivelmente, aparentemente, são mais maduras que outras. A explicação está também nos genes. Foi herdado aí já na carga genética da criança, mas também tem um fator muito importante, que é a questão da integração, esse termo integração, dos pais conversarem, dialogarem com a criança sempre quando aparecerem situações de conflito, para que essas duas partes do cérebro cresçam juntos e tenham um equilíbrio. É claro, gente, que é bom a gente ter em mente que a gente não precisa também fazer grandes sacrifícios e também não ficar desesperados para que toda vez que aconteça uma situação assim, que a gente esteja lá por perto para encher aquela situação de significado. Mas vai ser no dia a dia que a gente vai
lidar com as situações. E é claro que não vai ser perfeito, mas a gente vai aos poucos aprendendo e se desenvolvendo com o passar do tempo. Segundo os autores, quando o cérebro está integrado, quando existe esse equilíbrio, ou quando existe esse trabalho no cérebro da criança, vem a acontecer algumas consequências, como por exemplo, a criança tem uma melhor tomada de decisão, tem um melhor controle do corpo, dos sentimentos, tem um jeito especial, tem uma forma especial, clara de se entender, tem relações mais fortes e também tem sucesso nos trabalhos escolares. Eu não sei vocês, talvez alguém de vocês que está me ouvindo tenha um filho que passa por umas situações como o meu. E para compartilhar assim a minha experiência, eu tenho um filho de 13 anos e a gente já passou, quando eu falo a gente, eu falo eu e meu marido, né? Nós já passamos por algumas situações bem difíceis para o nosso filho, porque ele passou por esse processo de controlar, esse processo de integração, né? Integrar, tornar mais forte a razão do que a emoção, porque ele tem ainda uma facilidade muito grande de deixar que a emoção seja maior do que a razão. Ele pode explodir quando ele passa por uma situação de estresse, quando ele está muito tenso ou preocupado com algo. E pode ser extremos também, porque pode ser uma atitude de explosão, que eu falo assim, de querer se isolar e ficar chateado, zangado, de explodir, mas pode ser também dele ficar muito calado no quarto dele. Então, quando ele tem esses momentos de explosão, eu só falo para ele, você precisa se acalmar. Não tem como eu conversar com você agora, porque você está muito agitado. Se você quiser, você pode ir para o seu quarto, fazer alguma coisa que você gosta, ou não sei, eu dou algumas dicas para ele, né? Porque eu conheço meu filho. E quando ele também tá muito assim, quando ele fica, não é com muita frequência, mas já aconteceu. Se ele for pro quarto dele, ficar muito na dele, eu percebo nos olhos dele, aí eu chamo ele para conversar. Sempre quando a criança quer explodir, quando ela está muito irritada, não é muito recomendável você querer bater um papo com a criança naquele momento. E também você não pode querer distrair, querer enganar a criança, porque a criança não é boba. O melhor é que você fale sobre a situação, sobre o comportamento daquele momento, do que a criança está sentindo, dê nome ao que a criança está sentindo. Olha, eu estou vendo que você está assim, não vai ser legal a gente conversar agora, ou se a criança começar a se irritar ou a gritar, aí você fala, olha, eu não grito com você. Enfim, gente, eu só queria partilhar essa minha experiência e dizer que são atitudes normais, porque é justamente o que o livro diz. O cérebro da criança está imaturo e ela tem uma tendência a deixar que a parte direita do cérebro das emoções seja maior do que a parte esquerda. Então, que vocês reflitam sobre isso quando isso acontecer. Tanto emoções muito fortes, como emoções não visíveis. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O podcast completo está nas plataformas descritas nesse áudio-vídeo.